Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino. Origem da luz do Oriente. É importante que aprofundemos um pouco mais a nossa compreensão a respeito da origem da luz do Oriente. Então vejamos, originariamente, todas as civilizações e culturas até hoje existentes, se consideradas em relação ao Japão, vieram do Oeste, inclusive a chinesa, e legaram grandes benefícios à humanidade, de modo especial, através do desenvolvimento científico. Embora sejamos gratos a esse progresso, não podemos esquecer que do lado espiritual, as pessoas tornaram-se egoístas e foram levadas a um estado deplorável, gerado por incessantes conflitos. Recentemente, porém, a humanidade começou a perceber o erro da civilização ocidental, também acentuado no Salmo. Corrigindo-se a civilização do Oeste, surgirá o caminho sempre próspero do Oriente. Do lado oriental, as primeiras civilizações surgiram na China e na Índia e prosperaram durante muitos séculos, expandindo-se para o Egito, Grécia e outras regiões. Mais tarde, no Ocidente, desenvolveu-se o Império Romano, que foi o marco da civilização ocidental. Assim, ficou estabelecido o modelo de duas grandes culturas, a oriental e a ocidental. É importante atentar também para o significado profundo que tem a precedência da civilização oriental dentro da realização do plano divino. Outro aspecto fundamental a ser observado diz respeito às características peculiares a cada um desses dois modelos culturais. Enquanto a civilização oriental se apresenta voltada ao espiritual e à verticalidade, a ocidental se fundamenta no material e na horizontalidade. Ambas desenvolveram-se suficientemente, atingindo o ápice da fase de amadurecimento e se encontram agora num impasse. Conforme já vimos numa parte anterior, uma atitude exclusivamente shoujo ou daijo não produz resultados satisfatórios. Daí a razão do dilema. Nessas condições, somente a intervenção de Kanon terá o poder de imprimir o rumo certo a ambas as civilizações. Na verdade, no final vai ocorrer a união de Oriente e Ocidente, em conformidade com o plano de Deus. Sucederá algo semelhante ao que acontece com um casal. O noivo Oriente unir-se-á em matrimônio à noiva Ocidente, tendo ambos Kanon como padrinho. Por fim, será gerado por esse casal um filho chamado Mundo de Biroco, há muito tempo aguardado pela humanidade como o reino do céu na terra. Toda a força executora dessa grandiosa obra que promove o casamento e faz gerar o filho é o poder de Kanon. No momento atual, o mundo está sentindo as dores do parto. Logo nascerá a nova civilização, tempo no qual será concretizada a união entre a verticalidade e a horizontalidade. Esse entrelaçamento será representado por um símbolo existente desde a antiguidade, a cruz gamada, cujas pontas são dobradas, indicando que após o cruzamento, iniciar-se-á um movimento giratório para acionar a ação do plano de Deus. Na verdade, a cruz vai rodar na direção dos ponteiros do relógio, representando a grandiosa força divina da união do espírito e do corpo, gerada pelo poder de Kanon, a luz do Oriente. Assim, as culturas que se encontram em estado deplorável serão purificadas. A partir daí, a humanidade unificada passará a viver em harmonia, trilhando o caminho da luz eternamente próspero. Terá então nascido a nova civilização. De maneira diferente da originária, partirá do Oriente, encaminhando-se para o Ocidente. Comentários de Meixo Sama. Quero ainda fazer alguns comentários gerais sobre certos aspectos que merecem ser levados em consideração. A luz do Oriente, hoje, 1 de 1935, inaugura-se o plano da luz do Oriente, o qual, acredito daqui para frente, se expandirá com muita força. O misterioso, porém,
é que há 2000 anos já se usava essa expressão. Senju Sengan Kanon. Senju Sengan Kanon significa o poder que, através de 1000 braços, dá vida a todos os seres e por 1000 olhos irradia luz para salvar o mundo. Até agora, a civilização ocidental avançou girando no sentido anti-horário, na mesma direção, portanto, em que a matéria precede em importância ao espírito. Atingiu 99% de desenvolvimento. Agora se encontra num beco sem saída, pois qualquer massa girando no sentido contrário aos ponteiros do relógio se esfarela, não se une. Eis a razão porque a humanidade não consegue ficar coesa. Neste momento de total dispersão, surge o poder de Kanon, simbolizado pelo Itirim, cujo valor é de 0,01, semelhante a um ponto no centro de um círculo. Quer dizer, a civilização começa de repente a ganhar nova vida, a girar no sentido horário. Está de fato recebendo emanações da luz de Kanon. A Cruz Gamada. Neste local onde está sendo inaugurado o templo da grande igreja de Kanon, a Cruz Gamada, símbolo da união entre vertical e horizontal, começa a girar na direção dos ponteiros do relógio. Esse movimento vai construir a civilização perfeita, sem falhas, concretizando um plano preparado por Deus há muitos milênios, o qual somente agora está começando a manifestar-se, porque já chegou finalmente o tempo adequado. O símbolo do Itirim, ou 0,01, é na verdade o trabalho de Senju Kanon. Esse fato me ficou muito claro quando no dia 23 de dezembro do ano passado, 1934, entronizei a imagem de Senju Kanon e 2 dias depois, uma pessoa que me era totalmente desconhecida trouxe-me uma moeda de Itirim, 1 centavo. Mostrei a um antiquário que me disse a estar vendo pela primeira vez, embora tivesse sido cunhada há mais ou menos 30 ou 40 anos. Era, portanto, bastante rara. Através desse sinal pude sentir Deus me revelando que o Itirim simbolizava o poder de Kanon. Corpo de Kanon. Originariamente o corpo de Kanon é pequeno, mas dotado de grande poder. Daí a razão de o templo de Asakusa possuir o maior número de devotos, mesmo tendo uma estátua de Kanon de apenas 5,6 centímetros de altura, o que pela medida japonesa equivale a 1 sum e 8 bu, que é igual a 18. Comentário do tradutor. O Deus Criador do Universo, o Pai do Céu, na expressão cristã, era cultuado no Oriente sob o nome de Kanon. Durante a Era da Noite, principalmente, manifestava-se como Deus da Misericórdia, realizando muitos milagres. Ninguém, contudo, soube dizer quem era Kanon. Permaneceu apenas como divindade misteriosa e dotada de imenso poder. Mais tarde, o próprio Kanon revelou a Meixo-sama que ele é o Pai do Céu, o Deus onipotente, o Criador do Universo. A seguir, o primeiro passo foi expor ao mestre o mistério da criação do homem e a causa das doenças, uma vez que somente ele, o Criador, conhece a origem de todos os seres existentes no universo. Daí provém, inclusive, todos os ensinamentos sobre doenças, saúde e motivos das purificações. Kanon ensinou também a Meixo-sama como solucionar todos os sofrimentos da humanidade, eliminando doenças, misérias e conflitos. A seguir, deu-lhes fundamentos para construir o reino do céu na terra, que será um mundo pleno de saúde, abundância, beleza e paz. Obrigada a todos, uma boa noite.